Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá, para o nosso terceiro estudo sobre o nome de Deus. Nós já vimos a importância do nome no primeiro encontro e como que o povo de Deus começou a nominar Deus, inicialmente por El ou Elohim, nesse sentido, mas, de ter uma relação com Deus. Mas isso era uma relação muito limitada, muito finita, porque El e Elohim eram divindades locais. Depois, Deus passa a ser chamado de Yahvé, esse tetragrama muito bonito que para nós foi traduzido por Javé, e erroneamente para alguns como Jeová. E agora, nesse terceiro estudo, nós vamos ver como que Deus responde quando alguém pede o seu nome. Mas antes de iniciarmos esse estudo, invoquemos a Santíssima Trindade, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos olhar agora como que Deus responde quando alguém pede o seu nome. Nós vamos ver dois casos do Antigo Testamento para que possamos ver isso daí. O primeiro, Gênesis 32, de 28 a 30, nós vamos ter que Jacó, ele luta com Deus e num determinado momento ele fala assim, mas calma lá, nós lutamos, nós fizemos um monte de coisa e qual que é o teu nome? Vamos ver o texto. Gênesis 32, de 28 a 30. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e vencestes. Jacó perguntou-lhe, peço que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e abençoou-o no mesmo lugar. Jacó chamou aquele lugar Fanuel, porque, disse ele, eu vi a Deus face a face e conservei a vida. Aqui nós temos um ponto importante. E quero que me digas qual é o teu nome. E o que ele responde? Por que me perguntas? E ali mesmo o abençoou. Hoje a gente faz assim o sinal da bênção, né? E ali mesmo o abençoou, sabe? Com as mãos e com a palavra. E então nós temos o seguinte: qual é o nome de Deus? Não temos, mas o que nós temos? A ação de Deus. Então Deus é aquele que abençoa. Olha que legal. Por que me perguntas meu nome? E o abençoou no mesmo lugar. Então Deus é aquele que abençoa. Se no primeiro momento Deus, ao ser perguntado, ele é aquele que abençoa, nós vamos ver, num segundo momento, quando Moisés está em fuga, nas 5 fugas, nas 5 desculpas que ele deu para não aceitar a sua missão, no segundo, ele vai perguntar, mas quando eu estiver lá no Egito e o povo perguntar, qual é o nome do seu Deus? O que eu falo? Por quê? Porque ele não podia falar ele, porque ele era o Deus de lá, o outro ele era de cá, era muito regional, muito geográfico, digamos assim. Nós vamos ver Êxodo 3, 13 a 15, para a gente entender esse pedido de Moisés e essa resposta de Deus. Comecemos com Êxodo 3, 13. Moisés vai questionar Deus. Quando eu me dirigir aos filhos de Israel, eu direi, o Deus dos antepassados de vocês me enviou até vós. E se eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que é que eu vou responder? Aqui a gente tem coisas importantes. Primeiro, qual que é o nome? Ou seja, existiam muitos deuses, eles eram politeístas, em torno de 300 divindades. E essas divindades tinham nomes, cada uma delas. Horus, Ísis, Apti, El, não sei o que, e cada um tinha o seu nome. E era altamente respeitado pelo povo. Queria machucar alguém? Falasse mal da divindade dele. Não ia dar certo, ia dar brigas imensas. Então, nós temos Moisés dentro desse pensamento, falando assim, olha, eu vou ter que te apresentar. Como que eu te apresento? Qual que é o nome desse Deus? Vejamos, Deus responde, agora o versículo 14 e 15 do capítulo 3. Eu sou aquele que sou, e continuou. Você falará assim aos filhos de Israel, eu sou, me enviou até vocês. Deus disse ainda a Moisés, você falará assim aos filhos de Israel, Javé, o Deus dos antepassados de vocês, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, foi quem me enviou até vocês. Esse é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Nós hoje, gente, chamamos Deus de Deus
única e exclusivamente porque para nós só existe um Deus. Então, quando a gente chama Deus de Deus, é unicamente a Ele que nos referimos. É como você chamar sua esposa ou seu marido de amor, de benzinho, de bem, de qualquer forma muito carinhosa. Como só tem Ele, né, é tranquilo, é o amor. Então, cada casal tem o seu jeito, e isso é lindíssimo. Nesse sentido, Deus é um nome, mas como nós só acreditamos em um Deus, para nós os outros não são deuses, são ídolos, nós podemos chamar o único Deus de Deus. Então não tem problema. Mas, novamente, Deus respondeu o quê? Eu sou aquele que sou. Ou seja, eu sou. E Jesus, no Evangelho de João, ele vai falar muitas vezes, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou... Por quê? Porque ele é. E Deus é. Então, nesse sentido, nós temos algo muito forte. Deus, novamente, não dá o seu nome, ele dá a sua ação. E qual que é a ação que Moisés é chamado? A ação de libertar. Assim nós podemos novamente falar que Deus não tem um nome que o defina. Ah, o Antônio. Nossa, o Antônio é chato, hein? Ah, e o Pedro. Nossa, o Pedro é legalzão, hein? A Dona Maria. Nossa, a Dona Maria está sofrendo, hein? O nome limita. Por quê? Porque nós limitamos. Sempre vem na nossa cabeça uma imagem. Então, quando Deus ele não tem um nome, ele é Deus, ele é Senhor, ele é Kyrie, ele é Pai, conforme a gente vai ver no próximo encontro, mas a ação de Deus. E aí nós vamos entrando na ação de Deus. É o Deus que liberta, mas é o Deus que vê, que ouve, tá? Que me escuta, que está junto comigo, que envia pessoas ou eu para ajudar as pessoas. Estão entendendo como que isso é importante? Que o nome é limitante. Então Deus não pode ter um nome que o limita. Nós simplesmente chamamos de Deus porque acreditamos que Ele é o único Deus e é imensurável tudo o que vem dele. Nesse sentido, nós fechamos um pouquinho mais. Por quê? O nome a gente viu quanto que é importante para as pessoas. A falta de nome também, esse esquecimento, essa ausência na presença de Deus. Então, Deus ele tem um nome. Mas o nome de Deus traduz, acima de tudo, a ação que Deus faz em favor da humanidade. E então ele não é regional. Ele é um Deus universal, de todos os tempos, de todas as pessoas, e que está lado a lado, nunca acima e nem abaixo, mas lado a lado, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Então é um Deus que está no nosso meio, caminhando conosco, e assim ele age no nosso meio. Ele não é um Deus inerte, como os meus santinhos aqui, ó. Esses são inertes. Eles me lembram São Francisco, que agiu muito, mas por isso que a gente não tem uma imagem de Deus. A gente tem, às vezes, o quê? Olha aqui, gente. Vocês estão vendo? Opa, eu sempre erro o lado. Olha aqui, por exemplo, uma demonstração do Espírito Santo que a gente tem muito forte no início dos evangelhos, no batismo de Jesus, quando o Espírito Santo desce em forma de pomba. Então, nós temos as nossas representações de Deus, a gente tem o nome de Deus, mas o nome de Deus sempre deve nos lembrar da ação que Deus faz com a gente, querendo o nosso bem, para que possamos estar na eternidade junto com Ele. Caminhemos juntos para o nosso último encontro sobre o nome de Deus, aonde nós vamos ver como que Jesus chamava Deus, seu Pai. Paz e bem a todos e a todas.